consideremos agora essa questão 18. Aqui, nós observamos que essa questão, a forma dela, ela não é idêntica ao que nós vimos, por exemplo, na questão 16. Mas ela tem alguma similaridade, né? Ou seja, a única diferença em relação à questão 16 é a presença de 1 mais A1. Mas vamos ver em que sentido, então, a gente poderia tentar trabalhar essa questão 18 em função do que a gente já calculou. Então, inicialmente, a forma de tratar essa questão vai ser a seguinte. Consideremos aqui essa primeira coluna e vamos olhar como uma contribuição de termos do tipo 1 mais A1, 1 mais 0, etc., 1 mais 0. E vamos, então, usar a propriedade determinante, quebrando o determinante em 2, de acordo com essa coluna aqui, que é vista como a contribuição de 2 termos. Então, a gente já fez isso uma vez aqui, então vamos repetir a mesma estratégia. Então, seria 1, 1, 1 e 1 aqui, mantendo as outras colunas inalteradas. E agora a outra parte seria A1, 0, 0, 0 aqui no lugar dessa coluna. Então seria A1, 0, 0, etc, 0. O resto não muda. 1. Então daria isso aqui, lembrando que nesse processo, aqui a gente tem uma matriz N por N, e continuamos aqui também com matrizes N por N, porque a gente não diminuiu a ordem da matriz, não usamos nenhuma expansão por elementos de uma linha ou coluna. Então, conferindo aqui, a gente fez a decomposição da primeira coluna como a soma de duas partes, né? Aqui fica 1, 1, 1, não muda o resto. E aqui A1, A1, 0, 0, também não muda o resto. O que nós observamos aqui é o seguinte, essa parte que está aqui, nós já calculamos e é o conteúdo da questão 16. Mais uma vez está aparecendo o que a gente já fez na questão 16, que nos deu como resultado A2, A3, AN. Né? Isso aqui, só conferindo aqui, foi feito na questão 16, sem dúvida. E agora aqui,
nessa parcela que falta aqui, você vê o seguinte, você tem essa coluna, um elemento não nulo, aqui, ó. E aqui, mais uma vez, eu vou usar a expansão desse determinante pelo primeiro elemento. Então, isso aqui vai ficar, no caso, A1. Esse A1 é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Então, ele vai afetado de menos 1 elevado a 1 mais 1. E o determinante, você omite a linha e a coluna desse elemento. Você vai calcular, então, esse determinante aqui, 1 mais A2. E aí você está obtendo isso aqui, ó. Só que agora uma matriz de ordem n-1 por n-1. Então, veja, o que nós estamos chegando aqui, né? Deixa eu só mencionar que isso aqui é um fator mais 1. Então, olha o que nós temos aqui. Novamente, a gente está fazendo um processo recursivo. A gente sai de uma matriz de ordem n por n, faz um processo aqui de desenvolvimento, aí fica com A2, A3, AN, mais o quê? Mais um A1 vezes um determinante que tem a mesma estrutura do que está aqui, ó, na questão original. Só que o determinante tem uma ordem a menos. E aí, você já não tem esse primeiro elemento aqui. É como se você tivesse começado com 1 mais A2. Bom, ainda não parece que ficou muito claro a regra de recorrência. Então, vamos continuar o desenvolvimento aqui embaixo. Até que a gente consiga entender o que está aparecendo como regra de formação dos elementos aqui. Então, vamos lá. Vamos deixar isso aqui de novo como está. A2, A3, AN. Agora aqui, ó, esse determinante que eu quero calcular. Aqui, mais uma vez, ó, é como se eu estivesse fazendo 1 mais A2, 1 mais A0, desculpa, 1 mais A2, 1 mais 0, 1 mais 0. Ou seja, eu vou quebrar essa coluna aqui na soma de dois termos. Só que seria, nesse caso, 1 mais A2, 1 mais 0, 1 mais 0, etc. 1 mais 0. Vou usar a mesma ideia que eu usei aqui. Então, vamos lá. Aqui vou colocar um parênteses, né? Porque esse A1 aqui ele já está fora. E aqui eu vou fazer o seguinte. Então, vai ficar determinante de 1, 1, 1. As outras colunas não mudam. Eu vou pôr mais uma coluna aqui, só para já adiantar depois o que a gente vai fazer.
Então, ficaria A2, 0, 0, 0, etc. Aí, aqui, 1, 1 mais A3, etc. E aí a gente está com isso aqui. Aí, mais uma vez, né, o que nós temos de plausível nesses termos aqui? Aqui, novamente, deixa eu só estar aqui nas minhas notas. Na questão 16, mais uma vez a gente está usando o resultado da questão 16. Esse termo que está aqui, ó, eu sei que ele vai me dar o produto de A3, A4 até AN. E agora, aqui, ó, o que eu vou fazer com esse termo aqui? Novamente, eu vou já adiantar. Ó, eu vou pegar essa coluna e vou fazer a expansão do determinante por os elementos dessa coluna. Vai reduzir a ordem aqui. A única contribuição vai ser desse elemento A2, que é o único elemento não nulo dessa coluna. Ele vai dar uma contribuição A2, né, vezes menos 1. Ele é o elemento de ordem 1, 1. Então, 1 mais 1. Aí vai aparecer aqui o quê? O determinante de que matriz? Aí você deleta aqui, né? Você omite a primeira linha e a primeira coluna, que é onde ele está situado. Então você vai ficar determinante aqui 1 mais A3 e ao fazer, né, essa redução, agora você passa a ter uma matriz de ordem n-2 por n-2. Que seria, então, essa matriz aqui. Então, veja, o que a gente está obtendo, então? Deixa eu ver se eu consigo organizar pelo menos esse resultado aqui de uma forma um pouquinho mais inteligível, né? Eu tinha esse termo A2, A3, etc. vezes AN. Agora eu tenho um A1 que vai multiplicar por esse termo aqui. Então eu tenho mais A1 vezes A3 vezes A4 vezes AN. Mas esse A1 ele vai multiplicar esse termo aqui. Então vai ter um termo A1, A2. Nota que esse fator aqui, menos 1, elevado a 1 mais 1 é mais 1. Aí vai ter esse determinante aqui. Determinante de 1 mais A3, 1
E essa é a forma que a gente chegou fazendo duas interações aqui dentro dessa linha de raciocínio que a gente está fazendo. Então é importante a gente olhar bem essa expressão que a gente tem aqui em mente. Então vamos ver. Deixa eu só conferir se eu não errei nada. Ok. Certo. Então, onde é que a gente quer efetivamente chegar, né? Então a gente vê o seguinte. Eu saio de uma matriz ordem n por n e faço uma interação e estou nessa expressão aqui. Deixa eu guardar essa expressão aqui em cima e deixo essa aqui para comparar. Bom, gente, vamos tentar ver se há alguma forma de recorrência aparecendo aqui que já é identificável. Então, olha só, fazendo um processo aqui de cálculo, da forma como a gente mostrou até então, a gente sai de uma matriz n por n, cai numa matriz de uma ordem menor, n-1 por n-1. Então ela começava com 1 mais A1, agora ela vai começar com 1 mais A2. Tá. Esse termo A1 que não tinha mais, ele vai aparecer aqui. E o que aparece aqui? A2, A3, AN. Tá. Fazendo mais uma interação. O que era a matriz de ordem n, com duas interações, passa a ser uma matriz de ordem n-2, n-2, que começa com... Já não começa nem com A1 nem com A2, mas com A3. Ok. Então, eu não tenho nem o A1 nem o A2. Onde é que vão parar esse A1 e A2? Bom, eles estão aqui na frente, A1 e A2. Só que agora eu tenho dois termos aqui, ó. Agora eu vejo que esse termo, bom, é o mesmo anterior, mas tem um que não tinha aqui. A1, A3, A4, AN. Ainda não parece que está tão evidente a regra de formação. Então vamos fazer mais uma interação, aí vamos ver se a gente já começa a intuir o que está sendo a regra de recorrência. Então vamos lá de novo. Então aqui, ó, vou manter esses dois termos aqui. E aqui a gente vai calcular esse determinante. De novo, esse termo que está aqui, 1 mais A3, 1, etc. 1, eu vou olhar como uma soma de termos 1 mais A3, 1 mais 0, etc. 1 mais 0. E vou reescrever esse determinante quebrando essa coluna em duas partes. Então vai ser determinante, aqui 1, 1, 1, o resto não muda, mais o determinante de A3, 0, 0, o resto aqui não mudando. Então, a gente vai ter a seguinte expressão. Então, vai ficar determinante então fica 1, 1, etc. 1. Deixa eu pôr mais uma coluna, uma linha aqui. Fica 1 mais A4. Aí se eu colocasse mais uma coluna aqui, seria 1, 1, 1 mais A5, né? E aqui A3.
E isso aqui são matrizes de ordem n-2 por n-2. E aqui também. E aí nós agora observamos o seguinte. Deixa eu só ver se não errei nada aqui. Não, ok, tá certinho. Então, veja, o que nós vamos ter aqui novamente? Essa parte que está aqui é o conteúdo da questão 16, se não me engano. E a gente já viu que dá A4, A5, AN. Esse é o determinante, a gente já calculou da questão 16. E aí, novamente, a gente vai fazer a expansão pelos elementos dessa primeira coluna, que vai me dar uma contribuição do tipo A3. Esse aqui é o elemento 1, então fica menos 1, 1 mais 1, vezes o determinante. Do que? Eu omito a coluna primeira e a primeira linha, que são as linhas e colunas que esse elemento pertence. Então vai ficar 1 mais A4, etc. 1 mais A5, etc. etc. 1 mais AN. Aqui sendo uma matriz de ordem, agora, ó, N menos 3 por N menos 3, que você já reduziu mais uma ordem a essa matriz que estava aqui, que era de ordem N menos 2. Então, organizando isso aqui, olha o que nós temos então. A gente tem algo do tipo A2, A3, etc. AN, mais A1, A3, A4, AN, mais. Então você tem, ó, A1, A2, agora, ó, A4, A5, AN. Agora você tem A1, A2 vezes A3. Esse fator aqui, menos 1 mais 1, a gente sabe que é mais 1. Então você vai ter A1, A2, A3. Então tem A1, A2, A3 vezes esse determinante aqui. E só lembrando que é uma matriz de ordem n-3 por n-3. Então, estamos aqui. Não, aqui já não preciso mais essas chaves, porque eu já multipliquei o A1, A2, né? Então, deixa eu ver se eu não errei nada aqui, pessoal, senão
Ok. Então, vamos escrever isso aqui em cima para guardar esse resultado. Ou então, aqui, a gente, com 3 interações, a gente chega em algo desse tipo aqui, pessoal, que está mostrado nessa última matriz aqui. Houve uma desconfiguração aqui na minha tela, eu vou tentar corrigir isso, mas a princípio a gente vai ficar com essas 3 formas de recorrência e ver se acha uma expressão geral. Então, reconfigurando aqui a tela original, pessoal, que ficou bem estranho. Enfim, retomando ao problema, a gente saía de uma matriz ordem n por n, fazendo uma interação aqui, né, um desenvolvimento, a gente ficava com A2, A3, AN mais A1, um determinante que tem a mesma estrutura do determinante original, só que agora ele começa com mais A2 e tem uma ordem a menos. Num segundo processo, né, de cálculo que a gente fez, a gente passava a ter a seguinte expressão. A matriz original, que era de ordem n por n, ela vai agora para uma matriz de ordem n-2, n-2. Começa, então, com 1 mais A3. Ou seja, já eu tiro o termo A1 e A2 que tinha aqui, vai começar no A3. Tirei 2 termos originais da matriz, A1 e A2. A1 e A2 vão aparecer aqui. E qual é a estrutura desses termos aqui? Bom, A2, A3, AN não tem o A1. A1, A3, A4, AN não tem o A2. A1 e A2 estão separados aqui. Olha aqui o anterior. Não tem o A1 aqui, desculpa, aqui não tem o A1, porque você diminuiu 1. O A1 aparece aqui e o A1 não está presente aqui. Agora, ó, terceira vez que eu faço um processo interativo aqui. A matriz, que era a ordem n, passa a ser ordem n-3. Tiro aqui os 3 primeiros termos, né? 1 mais A1, 1 mais A2, 1 mais A3. Começa com 1 mais A4. A1, A2 e A3 aparecem aqui. Qual é a estrutura do termo que aparece aqui? Ó, aqui não tem o A1, aqui não tem o A2, aqui não tem o A3. Então, o que está aparecendo que é uma fórmula de recorrência aqui é o seguinte. Cada vez que eu vou realizando esse processo interativo, eu vou reduzindo a ordem da matriz. Se eu realizei, por exemplo, aqui, 3 vezes o processo a partir da matriz original, eu estou tirando o A1, A2 e A3, aí vai ficar determinante de 1 mais A4. E aqui, eu estou, basicamente, é como se eu estivesse considerando os termos, olha só, A1, A2, A3, etc. Eu estou considerando esse produto aqui, uma vez, como eu estou aqui tirando o A1, A2 e A3, uma hora no produto eu não considero o A1, A2, A3, AN. Depois eu não considero o A2, vai aparecer o A1, A3, AN. Depois eu não considero o A3, vai aparecer o A1, A2, A4, AN. Então eu estou mais ou menos vendo uma regra de construção interativa desse determinante à medida que eu vou fazendo esse processo. Então, ó, por exemplo, para n igual a 2, eu vou tirar o A1, A2. Começa com 1 mais A3, n menos 2, n menos 2. Eu tirei o A1 e A2. Tiro o A1, fica A2, AN. Tiro o A2, fica 1, A3. Olha lá. Se for uma única vez que eu faço o processo iterativo, eu tiro o A1, fica determinante 1 mais A2. O que era o produto de A1, A2, AN, como eu tirei A1, vai ficar só A2, A3, AN. Então, o que eu estou mais ou menos vendo é que, continuando esse processo iterativo, vai ter uma hora que essa matriz aqui, ela vai ser uma matriz de ordem 2 por 2. Ou seja, ela é uma matriz que vai ter a seguinte forma, deixa eu escrever aqui. Para ser uma matriz de ordem 2 por 2, eu estaria pegando, na verdade, n menos n menos 2. Então, seria uma matriz assim, ó. Ela teria aqui o 1 mais a n menos 1.
Isso aqui seria você fazer n menos 2 interações. Então, 3 interações, n menos 3. N menos 2 interações vai dar n menos 2 vezes, por n menos 2. É a ordem da matriz. Então, ó, 3, aqui aparece 4. N menos 2, N menos 1, N. E o que aparece aqui, então? A4, A1, A2, A3. A N menos 1, então aqui vai aparecer o A1, A2, etc. Até o AN menos 2. E agora, quem são esses termos que vão aparecer aqui? Ó, é a mesma coisa. Se eu tenho aqui A1, A2 e A3, todos os termos que aparecem aqui eu vou tirando desse A1, A2, AN, que é o termo completo, eu tiro o A1, depois somo com o termo que eu só tiro o A2, somo com o termo onde eu só tiro o A3. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o termo completo, tiro o A1, depois tiro o A2, tiro, etc., o AN menos 2 e vou somando. Então, na verdade, eu teria uma contribuição do tipo seguinte. Eu teria o termo A2, A3, etc., AN. Depois eu tenho o termo onde não tem o A2, mas tem o A1, o A3, o AN, etc. Até que vai ter uma hora que o último termo aqui que não vai aparecer é o AN menos 2. Então vai ser o A1, A2, etc. E vai aparecer aqui o que? O A. Aqui, gente, a melhor maneira de ficar explícito esse termo, a estrutura dele é a seguinte. Isso aqui é uma notação que é muito usada e eu vou usar aqui também. Quando eu quero dizer que nesse produto o A1 não está presente, eu vou colocar um chapéu. Por exemplo, quando eu quero dizer que o A2 não estiver presente, eu vou colocar um A2, etc. Se o A3 não está presente no produto, eu vou colocar um A3, porque aí fica mais claro o que eu estou escrevendo. Então, veja, eu tenho aqui Então, veja, a expressão que eu tenho aqui, você tem esse chapéu, lembrando, não está incluído. Então, tem A2, A3, AN, mais A1, A3, AN, mais A1, A2, A4, AN, etc. Até que eu chego num termo que ele não vai ter o AN menos 2. E aí eu tenho esse termo aqui, ó, que é o termo que vem do determinante. Agora eu vou calcular esse determinante aqui. Então, ó, vamos lá de novo. Eu tenho aqui os termos A1, e agora
a gente vem para o cálculo do determinante, né? Então você vai ter o determinante aqui. Então você tem esse termo aqui, diagonal, que seria 1 mais a n menos 1 vezes 1 mais a n menos a antidiagonal, que é 1. Então, vamos só abrir esse termo aqui embaixo. Isso aqui me daria 1 mais a n menos 1 mais a n menos 1 vezes a n menos 1. Então, se cancelou. Então, olha o que nós estamos obtendo aqui. Esse último termo aqui, né? Só vou escrever ele aqui do lado, senão vai ficar repetindo muito termo. Esse último termo aqui, ó, estou marcando aqui, escrevendo ele aqui do lado, ele vai ser assim, ele vai dar um termo do tipo A1, A2, etc. AN menos 2 ele multiplica então a n aqui, ó. Só que depois ele está também multiplicando o an menos 1. Então depois vai ter um termo A1, A2, AN menos 2 vezes AN menos 1. E depois ele está multiplicando o termo AN menos 1 AN. Tá? Então isso aqui, ó, é a contribuição desse último termo aqui, ó. Então, veja, o que nós estamos obtendo? Vou escrever aqui em cima, ó, só para ganhar mais um espaço ainda e a gente ter uma forma panorâmica do que a gente calculou. Então, pessoal, reescrevendo essa expressão aqui em cima, aqui o A1, A2, A3, AN, o A1 omitido, o A1, A2, A3, AN com A2 omitido, A1, A2, A3, AN, A3 aqui omitido, etc., mais A1, A2, A3, AN menos 2 omitido. Agora, olha esse termo aqui. Eu vou escrever aqui o A1, A2, AN menos 2, AN. Aqui você vê que o termo que está omitido é o AN menos 1. Então, se eu for escrever com essa notação do chapéu representando a omissão do termo, ele seria algo assim, ó, A1, A2, aí entra AN menos 2, aí eu vou pôr AN menos 1 com chapéu, indicando que eu estou omitindo, só para ficar clara a notação dos termos, que seria esse aqui. E esse aqui, o termo que está omitido agora é o AN. Então, entraria aqui, continuando aqui embaixo, seria então A1, A2, AN menos 2, AN menos 1, né? E aqui eu vou pôr o AN chapéu, né? Dizendo que eu estou omitindo ele, respeitando essa notação do que significa o chapéu. E aí eu tenho esse último termo aqui, onde nenhum está omitido. Eu seria o A1, A2, etc. AN menos 2, AN menos 1, AN. Não vou pôr chapéu porque todos os termos estão presentes. Então, o que você observa aqui, pessoal? Basicamente, você fez o cálculo que você estava querendo desse determinante. Ele é expresso disso aqui, dessa forma. Isso é a forma final do resultado. Agora, você nota uma coisa, né? Essa é a resposta. Pode deixar assim. Agora, se você quiser obter uma resposta um pouco mais assim, um
pouco diferente, né? Sem essa notação do chapéu, você poderia pensar o seguinte, claro, assumindo que nenhum desses A1, A1, A2, A3, AN é zero, você poderia fazer o seguinte. Imagina que você tem esse termo aqui, A1, A2, AN-2, AN-1, AN, né? Esse termo aqui é a sua base. Poderia, então, simplesmente deixar esse termo aqui separado, A1, A2, etc. AN, né, que seria o termo completo. Aí esse termo ele me dá 1. Agora, olha esse termo aqui. Esse termo, ele não tem o A1. Então, se eu fatorar A1 aqui dentro, ele vai ficar 1 mais A1. Porque esse termo vezes esse, me dá esse aqui. Esse aqui, eu estou fatorando um A2, mas ele não tem A2, então ele vai me deixar 1 mais A2. O próximo seria 1 mais A3, etc. Até chegar nesse termo, que seria 1 mais AN. Que seria uma outra forma de escrever, assumindo que nenhum desses A's que aparece aqui é zero. Tá? Ou então deixa nessa forma, com chapéu, entendendo que o chapéu é a omissão do termo que está aqui. Então, um termo A1 chapéu é como se não tivesse o A1. O termo A2 chapéu é como se não tivesse o A2, tivesse 1 no lugar dele. Ou, de forma equivalente, você pode escrever assim, que é uma das formas da resposta dessa questão. Tá? Então, isso aqui é a forma final do problema, um pouquinho mais elaborado a forma de se chegar na relação de recorrência. Mas segue os resultados anteriores, né, que a gente já tinha obtido, principalmente a questão 16.